Olá, alunos! Agora voltamos aqui para falar dos aspectos gerais sobre primeiros socorros. A gente falava sobre a questão do cuidado psicológico que nós devemos ter com todos os componentes ali que envolvem o primeiros socorros, desde o acidentado, desde aquele socorrista, e inclusive muitas vezes o pior são os familiares ou as pessoas que estão junto do acidentado, que exageram, ficam nervosas, perdem o controle e aumentam, deixam o problema maior do que ele realmente é. Então, para o acidentado é muito importante que a gente seja sincero, porém, como eu dei no exemplo lá do amputado, se a gente puder ter alguns limites nessa sinceridade é melhor, né? A gente conta para o paciente, olha, aconteceu tal coisa, né? Você está assim, por isso que você tem que ficar parado, espera o socorro chegar. E tem certas coisas que a gente tem que saber filtrar para saber o que a gente vai contar para aquele acidentado, para a gente não deixar aquela pessoa ainda mais nervosa ou mais angustiada, porque isso é muito negativo, porque gera reações fisiológicas que podem levar a uma piora do quadro da pessoa, porque pode ampliar o sangramento ou pode fazer a pessoa se movimentar, aumentando uma lesão de alguma fratura. Dito isso, então, vamos diferenciar aqui duas palavras que são bem comuns da gente confundir e que a gente vê no nosso dia a dia, que são urgência e emergência. São palavras bem parecidas, mas que significam coisas diferentes. Embora, apesar de diferentes, elas sejam coisas relativamente parecidas. Então vamos começar com o emergente ou a emergência. A emergência é aquilo que tem que ser feito naquele exato momento, não pode esperar mais nenhum segundo. Cada segundo de atraso compromete o procedimento. Por isso que a gente vê nas ambulâncias. Na ambulância está escrito o quê? Emergência e não urgência, né? Então a emergência é quando você precisa fazer algo naquele instante. Vamos supor, você está em casa e vem aquela dor de barriga. Você tem que correr para o banheiro. É uma situação emergente, você não pode mais esperar. Você sai atropelando todo mundo, né? E urgente? Urgente é quando você tem que fazer logo, mas dá para esperar ainda um pouco, né? Você não precisa fazer naquele exato momento, né? Você sabe que é um procedimento que você tem que fazer muito em breve, mas não precisa ser naquela hora exata. Você não precisa largar tudo para fazer, né? Por exemplo, quando vocês fazem consulta médica, vocês estão com algum problema de saúde e o médico diz, olha, eu vou dar uma guia aqui para você marcar uma consulta de urgência. Então você vai marcar a consulta para dali um dia, porque tem que ser logo. Agora, quando é emergência, o médico vai pegar a pessoa e já vai encaminhar na hora para o local que tem que ir para resolver o problema. Porque a emergência não pode esperar um segundo. A urgência não pode esperar muito, mas não precisa ser feito na hora. É algo que tem que ser resolvido rapidamente, mas não no exato instante. Essa é a diferença. Vamos citar mais alguns exemplos da diferença de emergência e urgência. Quando você está com uma hemorragia, tá lá, tá espirrando sangue do teu corpo, digamos, do teu braço. Aí você vai ficar olhando, preciso fazer isso, preciso estancar o sangue, mas eu vou esperar um pouco. Não, né? Você vai na hora botar a mão, pelo menos a mão ali em cima, né? É a primeira coisa que você vai fazer. Por quê? Porque aquilo é emergencial, você não pode esperar. Diferente, por exemplo, de sintomas de uma doença. Por exemplo, sei lá, você está com sintomas da gripe, né? Está com dor de garganta, está espirrando. Aí você pensa, bom, eu vou no médico, mas você tem que pegar o carro e sair voando para o médico? Não. Você pode esperar até outro dia, por exemplo, para você ir, né? Então, essa é a diferença de urgência e emergência. E isso agora espero que tenha ficado muito claro. Sobre a questão
de primeiros socorros, a gente fala muito sobre a questão de números úteis. O que são esses números úteis? São coisas que a gente tem que ter fixados no local de trabalho. É uma exigência, inclusive, da vigilância sanitária, do Corpo de Bombeiros, que a gente tem esses números próximos de um telefone, são números que a gente vai ligar para determinadas situações. Por exemplo, nós temos o mais importante deles, né? São 3 que a gente pode dizer que são os mais importantes. O número do SAMU, o número do Corpo de Bombeiros e o número da Polícia Militar. Vamos lá, a gente tem o 192, que é o número do SAMU. E quando que a gente chama o SAMU? O SAMU a gente chama para situações diferentes do Corpo de Bombeiros. É importante a gente diferenciar essas duas coisas também. SAMU a gente vai chamar para quando a pessoa tem problemas relacionados a uma doença, né? Por exemplo, você caiu, se arrebentou ali dentro do teu salão, da tua clínica. Você vai chamar o SAMU? Não. O correto é a gente chamar quem? Nesse caso, o Corpo de Bombeiros. É o Corpo de Bombeiros, que é o número 193, é ele que vai lidar com acidentes. Enquanto o SAMU normalmente atende em caso de doenças. Quando a gente precisa ligar, né, a gente tem que entender bem essas duas diferenças. Os bombeiros, eles também vão atender em caso de incêndios ou de necessidade de resgate. Né? Quem nunca viu aquela piadinha de chama o bombeiro para resgatar um gato que está preso na árvore? Esse é o papel dos bombeiros. Né? Parece bobo, mas é um papel que eles têm que cumprir. Eles vão lá, pegam aquela escada e recolhem o animal que está lá na árvore. Tá? Então, um outro número que também é chamado de número útil é o 199. O que é o 199? Este é o número da Defesa Civil. A Defesa Civil, normalmente, ela está relacionada ao quê? A resgate, porque ela trabalha junto com o Corpo de Bombeiros, quando você tem desastres naturais. 190 é o número da Polícia Militar, que a gente chama quando a gente tem casos de, digamos assim, problemas com a lei. Normalmente a gente pensa sobre a Polícia Militar em caso de assalto. Digamos assim, quando a clínica é assaltada, você liga para a polícia. Mas não precisa ser só isso. Você pode chamar a polícia quando tem aquele cliente caloteiro, que vai lá, diz que está cheio da grana, vai lá faz um monte de coisa dentro do salão, e depois na hora de pagar, ai meu Deus, esqueci o cartão, ai nossa, onde está o dinheiro? A gente vê muito disso daí, né? Basta a gente procurar na internet que a gente encontra. Isso daí você também pode chamar a polícia. Tá? A gente tem outros números, como o 115, que é o número da empresa prestadora de água e esgoto, quando você tem algum problema relacionado à tubulação, por exemplo, uma infiltração, né, ou alguma coisa que está acontecendo na rua ali, que está atrapalhando o fornecimento de água para o local que você trabalha. E o 116, o 116, que é o número da empresa prestadora de energia elétrica, quando você tem algum problema relacionado a curto-circuito, ou você verifica que tem algum problema na fiação da região. Você tem o 150, que é o número da vigilância sanitária, que você pode ligar para fazer denúncia ou para tirar dúvidas. 153, que é o número da Guarda Municipal. Você chama a Guarda Municipal quando? Normalmente a Guarda Municipal ela atua em situações onde você tem depredação do patrimônio municipal ou em casos de zoonose, que é quando você tem animais. Né? Para quem trabalha mais em região de interior ou mais próximo de mata nativa, pode ter problema aí com animais. Você pode chamar a Guarda Municipal ou, dependendo do animal, você pode chamar também os bombeiros que também fazem esse recolhimento. Tem o 152, que é o número do IBAMA. O IBAMA normalmente ele trata de animais que estejam ameaçados de extinção.
Então nós temos esses números úteis, alguns já são bem conhecidos nossos, que é o número da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, número do SAMU, mas a gente tem outros também que têm menos utilidade, é verdade, para o nosso dia a dia, como é o caso do IBAMA, né, da Guarda Municipal. No nosso dia a dia não é tão comum, mas são números ali que são chamados números úteis para a gente. E uma outra pergunta para a gente finalizar. Quer dizer, então, que agora eu tenho que ficar ligando para um monte de número para resolver uma situação? Muitas vezes não. Hoje a gente já tem essa conexão, essa interação ou sincronização entre eles. Então, muitas vezes, basta você ligar para um número, digamos, né, Deus o livre que aconteça, né, mas vamos supor que teve um assalto numa clínica e o assaltante lá deu um tiro em alguém. Você vai ligar para a polícia. Basta ligar para a polícia. Já vai todo mundo. Já vai a polícia, vai o SAMU, vai o Corpo de Bombeiros já para atender a vítima. Né? Então existe uma sincronia entre esses serviços que faz com que a gente possa ligar apenas para um deles e o nosso problema seja resolvido. Então agora nós ficamos por aqui e nós continuaremos então falando sobre os sinais vitais.